Olá pessoal, que alegria estar novamente com mais uma aula aqui no meu canal do Professor Bonifácio. Eu agradeço você que acompanha minhas lives, que acompanha meu canal, você que já se inscreveu no canal do Professor Bonifácio, muito obrigado. E quero que você que ainda não se inscreveu, que faça sua inscrição no meu canal, acione o sininho, ative o sininho aí para você receber as minhas lives, tá bom? Ative o sininho e divulgue nosso trabalho que nós realizamos aqui no YouTube, canal do Professor Bonifácio. Vamos então, sem mais demora, para a nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje, o tema é concordância verbal. Concordância verbal, um assunto muito importante, muito necessário, muito falado e que nós vamos recordar fundamentos de uma concordância verbal. O conteúdo hoje, então, né, é sobre concordância verbal e nós vamos também ver os objetivos. Os objetivos da concordância verbal é reconhecer e utilizar a concordância verbal segundo a norma padrão, certo? Então é muito importante isso. Nós devemos, então, pensar sobre concordância verbal, ok? Então, nós vamos analisar aqui, né, nosso conteúdo de hoje, tá bom? Conteúdo de hoje sobre concordância verbal. É importante cada um lembrar do que já aprendeu e também aprender novos casos, novos exemplos. Vamos então sobre concordância verbal. Nós vamos ver aqui sobre casos especiais do sujeito composto, concordância verbal com sujeito composto, casos especiais, certo? Fique atentos aí, ó. Casos especiais de concordância verbal com sujeito composto. Primeiro caso especial. Primeira concordância, letra A. O sujeito antes do verbo. O verbo no plural. Quando o sujeito vem antes do verbo, o verbo vai para o plural. Exemplo: a organização e o silêncio do local tranquilizaram-me. Olha o exemplo aí, quando o sujeito composto vem antes do verbo, o verbo vai para o plural. A organização e o silêncio do local tranquilizaram-me, certo? Outro exemplo. Vamos ver a concordância verbal quando o sujeito vem depois do verbo. O verbo pode concordar com o núcleo mais próximo, certo? Sujeito depois do verbo, a concordância pode se fazer com o núcleo mais perto do sujeito. Veja, tranquilizou-me a organização e o silêncio do local. O sujeito composto veio depois do verbo, então o verbo concorda com o núcleo mais próximo, que nesse caso ficou no singular. Tranquilizou-me a organização e o silêncio do local. Concordância verbal, terceira característica, terceiro exemplo, letra C. Quando os núcleos constituem uma gradação ou são resumidos por um pronome definido, tipo, exemplo, nada, tudo, etc., o verbo no singular, o verbo vai para o singular. Quando os núcleos constituem uma gradação ou são resumidos por um pronome definido, exemplo, pronome definido nada, tudo, etc., o verbo fica no singular. Por exemplo, o medo, o pavor, o desespero tomou conta de mim. Olha aí, o medo, o pavor, o desespero tomou conta de mim. Medo, pavor, desespero, nada me abalou. Olha aí, ó. Quando o pronome definido nada é usado, o verbo abalou fica no singular. Medo, pavor, desespero, nada me abalou. Ficou
no singular, porque ao resumo, né, resumido por um pronome definido, no caso, nada. Vamos continuar com mais exemplos de concordância verbal? Vamos? Concordância verbal é a nossa aula de hoje. Muita atenção, fiquem ligados, meus queridos estudantes de língua portuguesa. Fiquem ligados, porque é um assunto um pouco mais complexo. Vamos aí, concordância verbal, continuando com a letra D. Núcleos dos sujeitos ligados por ou nem. Como fica a concordância? Quando núcleos do sujeito, dos sujeitos ligados por ou nem. Se a ideia expressa poder ser atribuída a todos os núcleos, verbo no plural. Se a ideia expressa poder ser atribuído a todos os núcleos, o verbo fica no plural. Por exemplo, dinheiro ou fama não o fizeram arrogante. Dinheiro ou fama não o fizeram arrogante. Certo? Então o verbo vai para o plural. Se a ideia expressa só pode ser atribuída a um dos núcleos, se a ideia expressa só pode ser atribuída a um dos núcleos, o verbo vai para o singular, certo? Se a ideia expressa só pode ser atribuída a um dos núcleos, então o verbo vai para o singular. Minha fama ou meu fracasso depende apenas de mim. Minha fama ou meu fracasso depende apenas de mim. Então o verbo depender ficou no singular, depende. Estão entendendo? Vamos continuar então com mais exemplos? Concordância do verbo ser. Concordância verbal do verbo ser. O verbo ser concorda com o sujeito quando este é representado por um nome ou pronome pessoal. Concordância do verbo ser. Concorda com o sujeito quando este é representado por um nome ou por um pronome pessoal. Exemplo. Vamos ao exemplo? Renata era as alegrias do pai. Renata era as alegrias do pai. Eles eram a esperança de um futuro melhor. Está vendo aí? Quando há um nome, o nome pessoal, então o verbo vai para o plural quando é pronome pessoal. Primeiro, Renata era as alegrias do pai. Eles eram a esperança de um futuro melhor. Então, pronome concordando com o verbo aí, que está no plural, o pronome, o verbo vai para o plural. Eles eram. Muito bom, né? Muito exemplo de concordância verbal. Bastante exemplo para você ficar bem na fita, para você ficar bem nessa área aí, né? Bem legal. Tá bom, galera? Tá bom? Estudante de língua portuguesa, aluno, os alunos ou professores ou qualquer pessoa que goste, né? Qualquer pessoa que goste de estudar e aprimorar os seus conhecimentos científicos, gramaticais ou formais e até informais sobre a língua portuguesa. Vamos continuar? Concordância verbal. Quando concorda com o predicativo. Como a concordância é feita? Quando ela é feita concordando com o predicativo. De que forma é feita a concordância verbal quando concorda com o predicativo? Vamos lá. Quando é formado para o sujeito com uma expressão de sentido coletivo, como fica o verbo? Vai para o plural. Quando ela é formada, a concordância por um sujeito com uma expressão de sentido coletivo, vamos ver o exemplo? O exemplo, ó. A maioria dos jogadores são brasileiros. A maioria dos jogadores são brasileiros. Então, o verbo ser vai para o plural. E outra forma de concordância do verbo ser. Vamos lá?
quando o sujeito for um substantivo comum singular e o predicativo estiver no plural, o verbo vai para o plural. Observe, quando o sujeito for um substantivo comum singular e o predicativo estiver no plural, como fica a concordância? Sua calça era um pedaço de pano. Olha que concordância interessante, diferente, bem diferente. Eu diria difícil de ser feita, mas é assim mesmo, ó. Sua calça era um pedaço de pano. Sua calça eram, verbo ser no plural. Sua calça era um pedaço de pano. Como fica a concordância do verbo ser em orações impessoais indicando tempo ou distância? Como fica? Vamos ver a concordância verbal em orações impessoais indicando tempo ou distância. Exemplos. Daqui à escola são 2 quilômetros. Olha aí. Veja a importância do verbo ser que está no plural, são. Em orações impessoais, indicando tempo ou distância, quando a oração não tem pessoa, quando é impessoal. Ela fica no plural quando o verbo ser vai para o plural quando indica tempo ou distância. Daqui à escola são 2 quilômetros. Outro exemplo. São 5 horas da manhã. São 5 horas da manhã. Está indicando tempo. O primeiro exemplo indica distância. O primeiro exemplo que nós lemos, daqui à escola são 2 quarteirões, indica distância. E quando indica tempo, o verbo ser também vai para o plural, né? Exemplo, são 5 horas da manhã. Certo? Muito bom! Agora vamos continuar essa aula um pouco mais extensa, com um rico conteúdo, que fala sobre concordância verbal. O exemplo de concordância agora é a concordância do verbo haver. Concordância do verbo haver. Primeiro exemplo. Flexiona-se regularmente quando empregado como verbo auxiliar do verbo pessoal. O verbo haver flexiona-se regularmente quando empregado como auxiliar de verbo pessoal. Exemplo: eles hão de seguir a recompensa. Olha o exemplo. Eles hão de conseguir a recompensa. Não é seguir, não, é conseguir. Flexiona-se regularmente quando empregado como auxiliar de verbo pessoal. Exemplo. Eles hão de conseguir a recompensa. Olha aí, verbo, concordância com o verbo haver. Segundo exemplo de concordância com o verbo haver. Conjuga-se na terceira pessoa do singular quando significa existir. Quando existir no sentido impessoal. Ou quando usado em sentido temporal. Os dois sentidos do verbo haver. Quando o verbo haver significa existir, sendo impessoal. Ou quando usado em sentido temporal. Conjuga-se na terceira pessoa do singular. Quando significa existir, que no sentido de ser impessoal, ou quando usado em sentido temporal. Vejamos dois exemplos. Ó, exemplo de existir. Há várias pessoas na sala. Há várias pessoas na sala. O verbo ficou no singular, terceira pessoa do singular. E quando o verbo é usado no sentido temporal, também. Há anos trabalho aqui. O verbo haver ficou no singular. Há anos trabalho aqui. Terceiro exemplo de concordância do verbo haver. Uso da concordância do verbo haver no sentido de quando o auxiliar também fica no singular
no caso de uma locução. O auxiliar também fica no singular, no caso de uma locução verbal. Veja, ó, exemplo. Deve haver várias pessoas na sala. Deve haver várias pessoas na sala. O auxiliar também fica no singular, no caso de uma locução. Olha aí, ó. Não é deve, não, é deve. Deve haver várias pessoas na sala, é o exemplo correto. Ok? Então, concordância verbal, ela é muito rica e nós vamos continuar com essa aula. Muito obrigado por você acompanhar nossa aula. Eu sou o professor Bonifácio da escola Darcy Lopes, da cidade de Jacareí, São Paulo. Tá bom? Muito bom. Muito bom estarmos trabalhando com essa concordância, tá bom? Eu agradeço a sua participação e vamos que vamos. Até a próxima aula. Um grande abraço e até breve.